Olá, boa noite! 8h09 da noite, começando a live aqui no Instagram. E a live que se chama Você com Inês e Sandra. Eu sou Sandra, sou psicóloga e o objetivo dessa live hoje é realmente te ajudar a ter a vida que você quer. Especialmente ter o final do ano que você quer. Porque o tema hoje, que a gente vai conversar um pouquinho e depois eu vou abrir para você tirar suas dúvidas ou mesmo estar aqui ao vivo para conversar comigo, é esse, final do ano. Nós estamos aqui no dia 10 de dezembro. Há praticamente, 14 dias. Vamos falar que dia 24 já começa todos os preparativos para o Natal, para a ceia de Natal, para quem comemora. E é um momento que a gente sabe que para muitas pessoas gera ansiedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Para você que está ao vivo, boa noite. Para você que vai assistir depois gravada, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que horas, como você sabe, se você não estiver ao vivo, depois essa live fica no nosso Stories por 24 horas. E infelizmente, eu e a Inês, apesar de várias tentativas ao longo do dia, não conseguimos fazer com que os nossos celulares gravem as lives no Instagram. Então, se a gente tiver algum especialista em gravação de lives no celular, por favor, nos chame, pelo direct aqui do Instagram para nos ajudar. A gente já tentou 4 celulares, fizemos diversos testes, atualizamos, aquilo que você puder imaginar a gente fez, porque realmente a nossa intenção é deixar essa live gravada. E a gente sabe que pelo Instagram ela só fica num tempo curto, que são as 24 horas, né? Então vamos conversar. A Ceissa tá aí, a Edneia, a Jéssica. Então, para vocês, o que representa o final do ano? Como é que é estar neste período? É bom para você? Não é bom? Você gosta? Você não gosta? O que a gente sabe, e que eu falei no comecinho, é que muitas pessoas têm uma ansiedade no final do ano, A gente percebe esse movimento de aceleração. Numa das lives que a gente fez, uma das pessoas perguntou para nós, o que é isso, O que é essa síndrome do pensamento acelerado? E essa síndrome do pensamento acelerado, a gente vê acelerando ainda mais agora nessa época, Nesse fechamento de ciclo, no fechamento dos anos, no caso, fechamento de 2019. Então, o que será tudo isso? Você que está aqui comigo e você também que vai estar comigo quando você assistir no gravado, como que é esse período para você? Você gostaria de obter dicas do que fazer para, de alguma forma, esse final do ano ser diferente para você e você realmente poder desfrutar, aproveitar, seja lá na sua família que você constituiu, seja com os amigos, seja numa família maior, ou seja mesmo sozinho, Você gostaria de ter dicas do que fazer para realmente você conseguir estar nessas festas, nas comemorações, nas passagens, Tranquilo, tranquila, de bem com a vida? Se você quer, faz o seguinte, bota aí um hashtag eu quero saber mais, porque é isso que a gente vai começar a falar nessa live de hoje para fazer o que a gente chama de esquenta. Vamos trazer um tema, um assunto e você pode também participar ao vivo se você quiser, basta você solicitar sua participação ou você participa comigo através dos comentários, tendo dúvidas, fazendo seus apontamentos, suas reflexões e colocando aqui para mim, para que eu possa te acompanhar. Porque esse é um serviço para você. A gente disponibiliza realmente essa live para que, de fato, nós possamos te ajudar a refletir e, refletindo, conseguir ter o controle. Eu postei nos meus stories ontem exatamente essa frase. A gente não consegue controlar o que acontece externamente, mas a gente consegue controlar como a gente quer se sentir externamente. E é essa a grande chave, é essa a grande dica que a gente vai trabalhar mais ao longo dessa live de hoje. A gente vai ficar praticamente 1 hora junto, que é o tempo que essa live pode durar dentro do Instagram. E dentro disso vamos aproveitar ao máximo. Bom,
Primeira pergunta que a gente faz é, mas o que será que acontece que todo mundo fica acelerado? É porque todo mundo quer fazer compra? É porque todo mundo está se preparando? É porque o mês fica mais curto, né? O mês de dezembro não tem 31 dias, o mês de dezembro tem 24 dias, para a maioria dos brasileiros. Tem gente que trabalha, toca direto, inclusive Natal, Réveillon, né? Porque trabalha de plantão, porque, enfim, está envolvido com a questão de estudo, de trabalho, não importa. Mas para a maioria de nós, não é assim que funciona, né? A gente sabe que a maioria de nós vai parando de trabalhar e vai se organizando, especialmente as mães, quando os filhos já entram de férias. Então, acaba também, em função dos filhos estarem de férias, quebrando a rotina. E esse é um dos principais itens que faz com que a gente entre nessa aceleração. Quebra de rotina, ou seja, mudança. E a gente sabe que para nós ansiosos, a mudança, ela gera ansiedade. Por quê? Porque aí a gente sabe que ansiedade é medo do futuro, ou seja, medo do que a mudança vai vir. Então, já vai ter uma quebra de rotina, porque a gente vai ter em um espaço de uma semana, 2 comemorações. Natal, para quem é da linha religiosa, ou para até quem não é, mas que de alguma forma celebra esse Natal, o Papai Noel, não necessariamente o nascimento de Jesus, mas o Papai Noel. E depois, né, a passagem do ano, que também nós ocidentais comemoramos, que é no dia 31 de dezembro. Então, dezembro é um mês, extremamente atípico, mais curto e com 2 coisas bastante impactantes, inclusive para a nossa economia, certo? Você que está nos acompanhando, vai colocando aí, se você quer saber dicas sobre como deixar o final do ano mais leve, um hashtag eu quero. E aí a gente sabe que, além dessa mudança da rotina, o que acontece, né? Todo mundo começa a fazer planos. Ai, meu Deus, dá até um frio na barriga, não dá não? Planos, o que eu vou fazer o ano que vem? E naturalmente, ao olhar para o futuro, a gente também olha para como a gente está hoje. Ou seja, quantos planos que nós fizemos lá na passagem de 2018 para 2019 e não aconteceu. Ou, se aconteceu, de certa maneira, às vezes não foi como a gente queria. Ou quantas outras coisas que a gente nem tinha imaginado a gente passou ao longo desse ano. Então, tudo isso, ao olhar para o ano que vem e começar a planejar, a gente também começa a rever o que a gente viveu ao longo do ano. E, infelizmente, como a gente sabe, dentro de um transtorno ansioso, a mente, ela foca onde? Nas coisas boas, na gratidão, ou ela foca naquilo que não foi legal, na frustração, no negativismo? A gente sabe que a mente de uma pessoa que está imersa na ansiedade, ela foca no negativo. Então, ela vai começar a fazer uma coleção de coisas que não deram certo, que foram ruins, que foram pesadas, que não foram boas. E aí, quando a gente já começa a olhar para frente, para o ano que vem, para 2020, mas carregando como se fosse um saco de um monte de bola de ferro, dessas coisas que a gente viveu em 2019 que não foram legais, ou das coisas que a gente não viveu e que esperava ter vivido, a gente já está partindo para o ano que vem de uma forma muito, muito negativa. E aí é como se a gente estivesse plantando sementes torradas. Uma semente, ela dura muitos e muitos tempos. Mas essas sementes que a gente vai olhar para o futuro já com o peso do passado, é como se a gente tivesse torrado as sementes. Ou seja, não vai adiantar eu jogar os meus planejamentos, os meus eu quero, dentro do terreno de 2020, se as minhas sementes já estão torradas, ou seja, se eu estou lançando por lançar, porque na verdade, no fundo de mim, eu não acredito.
eu não acredito que eu vou conseguir, eu não acredito que vai dar certo, eu acho que vai ser um ano mais pesado, as perspectivas não são boas, olha como que tá o governo, olha como que tá meu filho, olha a dificuldade que eu passei com a minha saúde esse ano. Então, a gente já vai com uma coisa extremamente desvantajosa para o início de 2020. Por isso que esse papo é muito importante, porque quando a gente se atenta para essas coisas, a gente tem a possibilidade de começar a fazer diferente, de começar a trabalhar de forma que realmente eu semeie no terreno de 2020 sementes poderosas, sementes que eu sei que quando eu regar vão começar a germinar, vão brotar, vão florescer e vão frutificar. Ou seja, eu vou sim poder fazer uma colheita boa em 2020. Mas para isso, eu já começo a selecionar as sementes que eu vou colocar em 2020. E a gente já seleciona olhando para trás e independente do que aconteceu, a gente poder dizer, ufa, foi assim e eu posso fazer diferente. Agora eu tenho mais recursos para lidar com isso, porque de certa forma isso eu vivi, eu passei. A gente vai ao longo de todas as vivências que nós temos, sejam elas boas, sejam elas neutras, sejam elas ruins, adquirindo o que a gente chama de recursos, ou seja, ferramentas que nos fortalecem para a gente lidar melhor. Por isso que toda vez a gente diz, não existe erro, existe o acerto e a lição. O erro não é erro, ele traz uma lição. Mesmo que às vezes esse erro tragam lições que a gente pode dizer dolorosas, mas tudo na nossa vida é um ponto de vista. Você pode olhar pelo ponto de vista mais dificultoso, ou você pode olhar pelo ponto de vista que vai te abrir oportunidades e que você vai reconhecer que você está vivo, que você está viva, que mesmo que não tenha sido um ano tão difícil ou tenha sido um ano muito difícil, você sobreviveu e você quer para 2020 não só mais sobreviver, mas começar a viver e viver de uma forma positiva, uma forma voltada para a saúde, uma forma voltada para os seus sonhos. E é para isso que eu e a Inês bolamos tudo isso que você recebe no nosso canal do Facebook, no nosso canal do YouTube, no Instagram e agora a gente vai criar mais um canal para você que é o Telegram. Então daqui a pouco, talvez até mesmo durante essa semana, você já vai ter notícias aí de uma novidade, de mais um serviço que a gente vai prestar para realmente conseguir juntos tirar da ansiedade, eliminar os sintomas ansiosos. Bom, então como eu estava falando, a questão das mudanças que a gente tem num mês, que é extremamente atípico, que é dezembro, eles alimentam o processo de ansiedade. Saber que eu vou olhar para o ano que vem e fazer planos nesse ano, se eu tô carregando um monte de coisa ruim de 2019, também alimenta a ansiedade. Por si só, quando a gente sabe que isso tudo gera uma expectativa, a expectativa ela pode ter o viés bom, do tipo assim, ai que frio na barriga, vamos ver como que vai ser isso. Ou, ai meu Deus, o que será que me espera para esse ano? Eu não sei se eu vou dar conta. Se for mais um ano como foi 2019, eu não vou dar conta. Porque muita gente teve perdas financeiras, familiares, de relacionamentos, de imóveis, carros. Quantas perdas nós tivemos? Não existe, gente. Todos vocês que estão me assistindo, e se a gente olhar do nosso lado, não existe, isso eu posso garantir para vocês, que tem algum ser humano vivente neste planeta Terra que não teve perda. Não existe. Em algum ponto, todos nós perdemos alguma coisa ao longo deste ano. Ou ainda até vamos perder, porque a gente tem mais tempo. Mas também eu garanto para vocês que todos nós tivemos ganhos ao longo desse ano. Mas por que você pode garantir isso, Sandra? Porque a vida é assim.
A vida é 50% bom, 50% ruim. 50% aqui em cima, 50% aqui embaixo. A gente está no movimento do infinito, do sobe e desce, o tempo todo, todos os dias, inclusive na nossa respiração. Para o ar entrar, o ar tem que sair. Para o ar sair, o ar tem que entrar. Então a gente está nesse movimento aí do fluxo o tempo todo, todos os dias. Então todos nós perdemos e ganhamos ao longo de 2019. Mas a gente está em 2020 chegando. Então qual é a primeira dica que a gente tem? A gente só vai carregar para 2020 sementes boas. E quais são as sementes boas? São as sementes quando que a gente agrega a nós, quando a gente olha para o nosso ano, que nós estamos fechando, 2019, e diz, seja lá o que for, obrigada. Eu vou tomar o melhor desse ano, ou seja, eu vou carregar para minha sacola de sementes para 2020 as coisas que foram ganhos para mim, as coisas que foram positivas para mim. Mas e as perdas, Sandra? Como é que eu vou ignorar? Não, você não ignora, porque ela fez parte da sua vida. Você é assim, do jeito que você é hoje, inclusive por todas as perdas que aconteceram, não é mesmo? Então a gente não ignora. Mas o que a gente faz para a perda não torrar a nossa semente? A gente transforma a perda em alguma lição, que é o que a gente chama de olhar para o positivo, de focar no que funciona, ou seja, que de melhor eu posso tirar dessa experiência, por mais dolorida que ela seja. E muita gente diz assim, não é possível que você esteja dizendo isso. Como é que você pode dizer que tem alguma coisa boa num acidente, quando se perde alguma coisa? Pois é, tem. A gente sempre tem motivos bons. A grande questão é essa, para onde você vai olhar? E para onde você está olhando hoje, se você não mudar o seu foco de olhar, é para onde você vai olhar amanhã. Porque de verdade, o que muda entre o ano de 2019 e o ano de 2020? O que muda? Ah, Sandra, muda muita coisa, sim, muda o calendário. Mas se você não tiver com essa pretensão de também fazer diferença na sua vida, não vai ter mudança. Não vai acontecer nada, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa começar a nos policiar. O grande lema que nós temos na nossa página, e se você nos acompanha, você vai saber que toda live a gente encerra com foca no que funciona. E a gente diz bem assim, esse é o nosso lema e a gente empresta para você na esperança que você utilize ele também. Para quê? Para que você foque no que funciona. Então, o que a gente vai fazer para 2020? A gente vai focar no que funcionou em 2019 e trazer para 2020 exatamente essas sementes boas, que a gente sabe que a gente pode plantar e que vão germinar também, vão dar bons resultados para a gente. E aí a gente vai ter no final de 2020 um ano de colheita. Um ano que vai ter perdas? Sim, gente, vai ter. Um ano que vai ter ganhos? Sim, vamos ter. Isso é garantido para todos nós. Como o ar que entra e o ar que sai. O ar que entra é o ganho, o ar que sai é a perda. Isso acontece o tempo todo dentro de nós. Transformação, mudança. E a gente pode escolher para qual lugar a gente vai olhar. Quando a gente olha para as coisas que foram só perdas, com um ar de lamento, de frustração, às vezes até de culpabilização, nossa, eu não devia ter feito isso, a gente vai se desempoderando, a gente vai se enfraquecendo, a gente vai perdendo a nossa força, perdendo a nossa autoconfiança. E aí, quando a gente perde isso, a gente perde o melhor da gente, porque a gente deixa de acreditar em nós, né? A Valquíria está pedindo para participar. Que bom, Valquíria. Então eu vou te chamar, tá? Para a gente conversar sobre isso, se você quiser. Ou se você também tiver qualquer outra questão com relação à ansiedade, você pode perguntar, tá bom? Então eu estou chamando a Valquíria aqui. Tomara que dê certo, façam as figas. Para a gente conversar com a Valquíria. Valquíria, eu já estou aqui te aguardando a sua entrada, tá bom? Já está abrindo aqui para mim. Boa noite. Comecei a ouvir algumas coisas, Valquíria, mas ainda não a te ver. Vamos lá. Vamos lá. Tá rodando aqui.
A gente sempre fica na dúvida, né? Quem será, qual internet será que não tá tão boa? Será que é ali ou aqui, né? Enfim, não sei se eu vou conseguir. Valquíria, eu vou fechar e vou te chamar novamente, tá bom? Vamos ver se lá. A Valquíria saiu mesmo. Vou te chamar de novo. Vamos ver se agora a gente dá certo com a Valquíria. Enquanto isso, eu vou ver os comentários para a gente saber. Ah, agora fechou, né, Valquíria? Agora deu certo. Já estou te vendo. Valquíria, tá me ouvindo? Eu tô. Ah, que bom. Eu não estou te enxergando muito bem, Valquíria. Você está me vendo bem? O sinal da internet parece que não está tão legal. Vou colocar o fone para ver se de repente pode ajudar no som. Valquíria, eu acho que eu vou fechar de novo. Como eu disse num dos testes que nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Então a gente vai novamente aqui te convidar. Bom, a gente, enquanto a Valquíria está entrando, aê! Agora eu tô te vendo melhor, Valquíria. Nossa, e comendo unha, né? Então para de comer unha. Ai, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Vamos lá, estamos aqui para isso. Conta aí, o que que você precisa? Então, é a primeira vez que eu participo de alguma coisa desse tipo. Eu nunca tive coragem Ok, de entrar e ok. eu sou uma pessoa muito ansiosa. Há Aham, um tempo atrás, eu passei num cardiologista e ele me falou que os sintomas, eu estava achando que eu estava morrendo. E ele falou aham, comigo assim, calma que a gente vai fazer um monte de exame, aquela coisa toda. Aí fizemos o exame, eu estava perfeita para o médico e ele chegou à aham, conclusão de que eu estava com síndrome de pânico. aham, Eu certo. não gosto de tomar os remédios, mas eu preciso deles. Se eu tenho Hum, consciência que eu ainda não consigo dominar algumas coisas. Eu acho que eu nem faço força, porque eu já me acostumei que o remédio vai me salvar, que na hora de dormir ele vai me ajudar, então eu também estou atada assim. Mas eu gostaria muito de achar alguma coisa que me fizesse parar de ser ansiosa e que eu tivesse certo. menos dor. Por isso que eu fico seguindo todo o grupo de ansiedade para juntar um tiquinho aqui, um tiquinho ali e ver se eu tomo vergonha também. Bom, se eu te entendi bem, Valquíria, você está precisando de um puxão de orelha. Eu, eu acho que sim. Meu marido também acha. Bom, vamos lá. Dá para ter vários tipos de puxão de orelha, né? É o que eu falo às Sim. vezes para as pessoas que eu atendo. Às vezes a gente tem que forçar a barra, dar um limite para incentivar, mas não um limite tão forte que a pessoa se decepcione e diz, ó, não é para mim, fui embora, tchau, né? Sim. Valquíria, de onde você está falando? Que Eu tô cidade você falando, mora? Qual estado? o estado é Minas Gerais e eu moro no interior, Guanhães. Goiânia. Isso. Ah, tá certo. E quantos anos você tem, Valquíria? Eu tenho 44. 44 anos. E toda essa questão que você foi no cardiologista, que diagnosticou síndrome do pânico, tem quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos. E você Sim. já está tomando medicação há 2 anos? Já tô. Tem horas que eu penso que não tá fazendo efeito mais também. Tá. Que sintomas que continuam ainda? A dor O no que você peito, a sente? falta de ar. Dor no peito, uhum, e falta de ar. Sim, essas são as que Certo, mais me incomodam. tá. E você já acorda assim? Não. Se eu tiver que sair, por exemplo, levar meu filho à escola,
Aí eu já Aham. começo a ficar tensa porque eu não quero ir na rua. Eu não quero passar do portão da minha casa. Uhum. Se aí eu passo o horário dele ir, aí eu começo, tipo, ficar tranquila. Quando vai aproximando 4h15, 4h20, aí eu já começo a sentir que tá doendo, que é o horário de Uhum. buscá-lo. Hoje teve Uhum. um caso que eu precisava Uhum. ir no centro para poder mudar o Uhum. chip do meu celular para um nano chip. Aí eu Uhum. precisava, porque ninguém ia poder fazer por mim, eu tinha que levar identidade, CPF, essa parte burocrática eu tinha que resolver. Aí eu saí toda determinada, vou passar na loja, vou comprar um sapato para mim, vou passar em tal lugar assim, assim. Só que quando eu cheguei no centro, à medida que eu estava Uhum. andando, o meu caminho Sim. ficou horrível. Horrível. Ah. Aí já começou a me dar cansaço, falta de ar, aquela sensação ruim, e eu já não estava mais agradando de ver aquele tanto de gente. Eu só fiz a parte do chip e vim embora. Eu não aguentei ficar no centro, deixei o sapato para lá. Uhum. E quando você falou que o seu caminho ficou horrível, o que que aconteceu? As dores, eu não estava gostando de ver Ah, aquele tanto de gente e nem estava gostando do movimento de carro, buzina. aham, tá. Valquíria, assim, ó, tem uma lei que diz assim: a gente só pode fazer a nossa parte. Isso Sim, significa que eu vou te dar algumas orientações, orientações preciosas, que eu espero que você não descarte elas, porque são muito simples, mas elas são muito preciosas. Agora, a minha parte, só posso ir até onde você me deixar. Você vai poder carregar a Sandra até o dia que você quiser. Ou seja, aquilo que eu vou conversar com você, te explicar agora, você pode levar para você o tempo todo, se você quiser. Ou você pode simplesmente pegar tudo isso que a gente vai conversar agora e jogar fora. É uma sim, escolha, né? Eu digo que Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher. Quando você diz assim, eu preciso criar vergonha na cara, né? Eu realmente me acostumei com a questão da medicação. Você, como todos nós, escolhe o caminho mais fácil, certo? É sim, natural da nossa mente escolher a coisa mais fácil, porque a gente foi preparada, a nossa mente, o nosso cérebro foi preparado para economizar energia. Então ele vai para que caminho? O caminho que eu conheço. Mesmo que o caminho que eu conheço seja o caminho da ansiedade, seja o caminho do aperto no peito, seja o caminho que me faz frustrado, né? Era isso que eu estava dizendo antes. A gente tem que escolher de que forma a gente quer viver. Se a gente deixar que a nossa mente, o nosso cérebro escolha, Valquíria, ele vai escolher o quê? Mais 2 anos de ansiedade, mais 3 anos de ansiedade, mais 4 anos de ansiedade, tomando a medicação, e de vez em quando parece que está tudo bem, mas de vez em quando parece que está tudo péssimo, né? Porque aumenta, às vezes, a frequência das crises mais frágeis. É, a Valquíria caiu, né, Valquíria? Que pena. Vamos ver se a gente chama a Valquíria de novo. Porque ela estava tão determinada a vir, né? Apesar de enfrentar o medo. Espero que você esteja me ouvindo ainda, Valquíria. Eu estou te chamando de novo, né? Nós tivemos problema aqui com a internet. E aí, Valquíria? Tá me ouvindo de novo? estou sim, Tá me ouvindo? Eu não sei estou te se você ouvindo. perdeu, tá? Eu não sei se você perdeu o que eu falei para você. Ou Perdi, perdeu? Você lembra perdi. mais ou menos onde que eu parei? Que você falou que você podia ir até onde eu deixo. Isso. Que o resto é você que faz. Que a gente tem o livre-arbítrio, né? E que a nossa mente, o nosso cérebro, é preparado para ir para o caminho mais fácil. Então, eu estava dizendo para você assim: você está me ouvindo? Eu acho que eu perdi a Valquíria de novo, Valquíria, não faça isso. Não se vá. Bom.
A gente vai até fechar. Eu não vou largar você, não. Vamos lá. Valquíria solicitou de novo. A gente está com dificuldade na rede, né? Eu não sei se para vocês estão conseguindo ver legal a Valquíria. Eu não estou muito. Oi, Valquíria. Oi. Parabéns, viu? Porque assim, primeira vez que você entra, estamos com problema na rede, você está tendo que entrar várias vezes, né? Sim. E Valquíria, eu estava falando assim, se a gente deixar por conta da gente mesmo, da nossa cabeça, ela vai escolher o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é você não fazer nada. Uhum. Certo? Agora, se você está aqui comigo hoje, é porque de alguma forma você quer fazer alguma coisa diferente. Né? Só que a gente Valquíria, igual carro velho, eu falo. O que é carro velho? Um carro velho, você acha que consegue acelerar muito rapidamente e está andando lá a 30 km por hora e vai logo para 100 km por hora? Não. Não. O carro velho vai devagarzinho. E a gente tem que respeitar o nosso ritmo, porque senão ele vai quebrar o motor. Se eu te der um monte de tarefas para você fazer, para você se livrar de uma vez por todas, você vai dar conta? Não. Então hoje a gente vai te dar uma semente. Você topa isso? Topo. Beleza. Então a gente vai te dar uma aceleração. A Valquíria que está andando a 30 km por hora, em direção à cura da ansiedade dela, vai começar a andar a 40 km por hora na direção da cura da ansiedade dela. Topa? Topo. Tá. O que você vai fazer, Valquíria? Primeiro lugar, assim, vamos entender que quando você pensa, putz, tem que sair, vai ter muita gente, vou ter que pegar não sei o quê, já começa o aperto a piorar, certo? Aham. Por quê? Certo. Porque a tua mente está entendendo que isso é perigoso. Toda vez que você entender que algo é perigoso, mesmo que você não saiba que é, mesmo que você saiba que não é perigoso, você vai ficar mais ansiosa. E os sintomas que você tem é falta o ar e aperto no peito. Tudo aqui. Fica congestionado o seu peito, certo? Certo. Então, para a gente melhorar isso, a gente vai trabalhar uma coisa muito simples, mas muito importante, que é respiração. Tá? Isso. Tá bom. Isso. Você deu um suspiro bem longo agora que eu ouvi, todo mundo ouviu aí na Bahia, na Minas Gerais, Espírito Santo. Vale. Tem um amigo meu que entrou aí no grupo também, Júnior. Ah, entrou Júnior. Júnior, vai embora. Sim. Júnior Pereira. Ele tá nos Estados Unidos, é uma pessoa que eu gosto muito. Que honra! Mas ele tá aí para te apoiar? Júnior, você tem uma missão. Não, ele mora nos Estados Unidos. Então, mas você não fala... Mas ele entrou no grupo. Ah, entendi. Bom, como que é a respiração? Tá? Que eu vou, de alguma forma, ensinar para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. E essa dica que eu vou te dar, essa fórmula mágica, ela serve para todas as pessoas que estão dentro de uma crise de ansiedade, que estão dentro da crise do pânico, que estão começando a ficar com crise, que está pensando que já acordou mal, não importa como é seu estado. Como é que a gente regula a gente mesmo através da respiração? A respiração que você fica, Valquíria, quando você está lá pensando, ou mesmo na rua, é uma respiração curta e acelerada. E quando a gente pensa que o ar não está entrando, a gente tende a fazer isso. Veja se você faz isso. Não é assim? É mais ou menos isso. Então. Ou totalmente isso. Então, péssimo. Porque isso, o seu cérebro vai ler, nossa, a gente está mais em perigo ainda. E ele vai deixar você mais acelerada ainda. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa muito simples, que é fazer o contrário disso. Se eu faço assim, ó, eu estou inspirando muito e soltando o ar pouco. Eu vou fazer o contrário. Eu vou inspirar
e solto o ar. Mas por que eu vou fazer isso, Sandra? Qual que é o sentido disso? O sentido disso é que toda respiração, olha que coisa incrível que é o nosso corpo, Valquíria. Toda respiração, ela produz uma química que ou nos tranquiliza ou nos acelera. Você me falou que você tem um menino. Quando seu menino era um bebê, você percebia que quando ele está dormindo, a barriguinha dele fazia isso? Só cresce a barriga do... Exato. Essa respiração, que é a respiração que a gente precisa, adultos, fazer para sair de uma crise de ansiedade. Quando a respiração é assim, ó, enche o ar, daí depois vai descendo devagarzinho. Enche de novo, daí devagarzinho. Então, como que a gente faz? A gente põe a mão na barriga. Deixa eu ver se eu consigo botar a mão aqui, ó. Tá vendo? Mão aqui embaixo, logo do peito. Quando eu inspiro, ó, minha barriga encheu. Quando o ar sai, a barriga encolhe. Só que o grande truque, Valquíria, é que esse movimento é assim. Eu inspiro em 1, 2 e expiro em 4. Porque eu tenho que prolongar o tempo de saída do ar. Eu tenho que fazer o contrário do que eu faço. Se você está respirando rápido e enchendo demais o seu pulmão, você só vai se acelerar e é fato que você pode entrar numa crise de pânico. É fato. Porque você está dando dicas para o seu cérebro que você está com perigo. Quanto mais você respira rápido, mais seu corpo entende que ele precisa respirar ainda mais rápido. Então, o que a gente tem que fazer? Um movimento contrário. Eu estou respirando rápido, então eu começo a discretamente, ponho lá no meio da rua, estou lá, ponho a mão debaixo do meu peito, aqui na minha barriga, e quando eu inspiro, a barriga cresce, quando eu solto o ar, a barriga encolhe. Consegui fazer isso, beleza. Aí eu vou começar a contar aqui na minha cabeça. Eu conto 1, 2, respirei, entrou o ar. Conto 4 para o ar sair. E eu faço isso por um tempo bem bom. Ou seja, não adianta fazer só 3 voltas, 4 voltas dessa respiração. Eu fico respirando nisso até eu sentir que eu parece que estabilizei. E é muito, muito difícil as pessoas acreditarem. Valquíria, você está comigo ainda? Não, Valquíria foi. Oh, a Valquíria aqui, tô perdendo a Valquíria. A Fernanda tá falando que também tá tendo... Para a Valquíria também é extremamente útil para você, tá? Vou chamar a Valquíria de novo para a gente conseguir encerrar. Cadê a Valquíria? A Valquíria caiu, não tá mais aparecendo para mim que ela tá ao vivo. Ah, achei. Achei você, Valquíria, estou te chamando novamente para a gente encerrar isso, né? São 15 para as 9. Oi, Valquíria. Oi. Então, você conseguiu sacar qual é o esquema da respiração? Sim. E uma coisa que eu já cheguei a pensar que a ansiedade eu vou ter que conviver com ela pro resto da minha vida. Aí você falou que com ajuda eu consigo me livrar dela. Então, a ansiedade não é aquele monstro que eu estava pensando. Eu não vou ter que conviver com isso. Olha, Valquíria, eu vou te ser muito sincera. A mais sincera possível. E eu sou sincera assim, não porque eu acho isso, mas porque a gente tem comprovação disso. Sim. A ansiedade boa, todo mundo sente. Tá? Agora, pânico, crise de ansiedade é uma doença que tem cura. Só que não é através de remédio. Não? Não. O remédio, ele melhora o sintoma. Mas a gente tem que trabalhar a cabeça da gente. Aquilo que faz com que você ache que você está em perigo a hora que você sai na rua. Então eu vou ter que aprender isso e ainda ensinar o meu esposo, porque ele não sabe lidar comigo.
Isso mesmo. A maior dificuldade que a gente vê, Valquíria, são as pessoas que ficam do lado da gente, que ficam sem saber. Se a gente que tem ansiedade não sabe o que fazer, você imagina aquela pessoa que nem está sentindo o que a gente está sentindo. Ele começa a dizer assim, é coisa da sua cabeça, se acalma, meu Deus, mas não tem nada para você estar assim, por que você está assim? É frescura. É frescura, meu Deus, mulher, para com isso, você não aprendeu ainda que não é assim que se faz? É né? desse jeito. E chega uma hora que a pessoa fica brava com a gente. E diz assim, tô de saco cheio, para, eu não aguento mais você com essas coisas. Você não pode ficar bem um dia. Aí a gente diz assim, né? Aí a gente diz assim, meu Deus do céu, tô perdida, porque nem a pessoa que poderia me ajudar, me ajuda. Mas infelizmente, Valquíria, a única pessoa que de fato pode se ajudar é você com você mesma. Por quê? Porque a gente precisa, como se fosse abrir uma caixinha aqui dentro e ver que peça que soltou na sua história que faz com que você acredite em coisas que mobilizam você para ter a crise. Então, o que a gente diz, né? Como especialista, né? Eu e a Inês, que no caso eu sou a Sandra, lógico, né? Inês e Sandra, óbvio. A gente diz assim, o remédio é super importante, porque o remédio ele tem um efeito como tem a respiração. É calmante, tá? Você consegue não entrar em crise com respiração, como você consegue não entrar em crise se você faz uso da medicação. Mas a sua cabeça mudou depois que você tomou remédio? Não. Você começou a pensar diferente? Não. Você deixou de se preocupar, você começou a pensar positivo, você começou a fazer atividade física, você se sentiu motivada, você hoje para dormir ouve áudios que vão fazer com que seu sono seja melhor. Você fez isso? Não aconteceu nada disso. Exatamente. Então a gente diz assim, ó, ansiedade é igual uma dor de garganta. Quando você toma um remédio para ansiedade, seja um ansiolítico, um antidepressivo, ou até a homeopatia, você está cuidando da febre e da dor. Você não está cuidando da bactéria que foi lá e inflamou sua garganta. Então a gente tem que, de fato, cuidar da causa da nossa ansiedade. Porque a causa da ansiedade não é o aperto no peito, nem a falta de ar, nem o coração que acelera, nem a sensação de desmaio, nem os medos. O medo ele só vem porque que a gente acredita. Eu não sei que idade tem o seu menino, mas, por exemplo, na fase de 7, 8 anos, é muito normal a criança ter medo de escuro. Ele está com 7 anos. Então, ele vai começar a ter isso, que é uma coisa normal no desenvolvimento da criança, medo de escuro. E aí a gente pergunta, mas por que você está com medo de escuro? Porque pode ter monstro. Então, o que causa o medo? É o monstro. O que causa os medos na ansiedade? São os monstros que a gente acredita. Por isso que a gente diz que a gente trabalha na ansiedade para realmente ter a cura com aquilo que a gente está acreditando. Tem gente que acredita, por exemplo, que nada dá certo para ela. Valquíria, você está junto ainda? Eu acredito que nada dá certo para mim. Exatamente. Veja só, se eu acredito que nada dá certo para mim, como é que eu vou sair na rua? Eu vou pensar o quê? Pode acontecer isso, de ruim, pode acontecer aquilo, de ruim. Isso não vai dar certo. Mas eu não isso não vai funcionar. Então, eu já vou criando dentro de mim uma coisa horrível. Depois você, ai meu Deus, eu não quero isso. Então eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui paradinha, quietinha. Entende? A medicação, ela vai trabalhar isso que você acredita? Não. Aí você vai me perguntar, tá, entendi, Sandra. Mas aonde que eu vou trabalhar, então, as coisas que eu acredito? Num processo terapêutico. Por isso que a gente fala que terapia é uma coisa fundamental para quem quer se ver livre da ansiedade. E aí a terapia vai fazer você, que vai começar a andar a 40 km por hora, aí rapidamente para o 100. E aí se livrar disso de uma vez por todas. E aí as pessoas dizem assim... Oi? Desculpa? É tudo que eu mais queria na vida. E é tudo que você mais queria e que 19 milhões de brasileiros querem, porque junto com você, Valquíria, tem 19 milhões de pessoas sofrendo com isso. Tomando remédio há anos e sem melhorar. Porque a gente sabe que o remédio melhora o sintoma. A gente melhora a taquicardia, começa a dormir melhor.
Por isso que você falou, eu acho que eles vão me ajudar e não consigo tirar da minha vida, né? Por quê? Me acomodei também. E acomoda mesmo, e é natural, não se sinta culpada por isso. Agora, o bom é que você está querendo dar um outro passo, diferente em 2020, né? Por isso que eu e a Inês, como eu sou psicóloga, a Inês é terapeuta. Nós criamos um tratamento online. Eu não estou te vendendo o tratamento agora, porque a gente não vende esse programa, chama-se Programa Chega de Ansiedade, que a gente ensina tudo isso. Como que você vai trabalhar a causa da sua ansiedade para, de uma vez por todas, não ter mais isso, não sofrer de pânico, não sofrer de ansiedade. Ter uma ansiedade normal, que todo mundo tem, mas que não é essa que impede você de sair de casa, de trabalhar, de ter um convívio familiar normal, de estar bem com seu marido, né? De dormir bem. Então, é um programa que a gente abre algumas vagas, em alguns pontos, a gente vai fazer uma nova abertura de vagas em janeiro. E aí a gente disponibiliza para as pessoas entrarem no programa e realmente investir nisso para trabalhar a ansiedade. E pasme, Valquíria, pasme, porque eu sei que toda vez que eu digo isso as pessoas não acreditam. Você se vê livre da ansiedade com esse programa em 3 semanas. Nossa, meu marido vai agradecer muito. Sim, a gente tem vários depoimentos, inclusive na nossa página. Você entra lá no nosso Facebook, entra no nosso canal do YouTube, vai aqui no Instagram, tem vários depoimentos. E os maridos ligam pra gente dizendo, meu, você salvou a nossa família. Ai. Isso, respira, porque é possível. Você só não sabia porque os médicos realmente não nos dizem isso. Nenhum psiquiatra chega e diz, olha, ansiedade tem causa, que não é isso que você está sentindo. Está lá atrás, está dentro da sua cabeça, você tem que trabalhar a sua cabeça. Né? Eles dizem, você tem ansiedade? Tá, você vai ter que se acostumar com isso, toma esse remédio pro resto da sua vida. E aí você toma o remédio. Mas você melhorou 100%? Não. Daí você vai me perguntar, ah, Sandra, mas tem gente que melhora 100% com a medicação, não tem? Tem. Só que o que acontece? Quando ela passa por algum outro momento difícil na vida, volta tudo de novo. Porque ela não trabalhou as coisas que ela acredita dela. Como ela vê a vida. E essas coisas que a gente acredita, Valquíria, foram plantadas dentro da gente quando a gente era criança, pelos nossos professores, pelos nossos pais, pelas pessoas que cuidavam da gente, pelas pessoas que a gente considerava importante, como um padre, um pastor, um ancião, não importa. Então, tudo isso fica dentro da gente. E com toda a pressão que a gente tem no mundo de hoje, que a gente tem que ser boa para tudo, não é? A gente tem que ser boa mãe, boa mulher, boa de cama, ter um peso ótimo, ser boa amiga, aparecer nas redes sociais bombando, sendo ótima. Então a gente tem muita pressão para a gente ser o melhor. E aí a gente tem uma ideia e acredita que a gente não dá certo, que não é capaz, que é burra, que é feia, que é gorda, que faz errado, que é atrapalhada. E essas coisas vão dando medo na gente. E aí o medo acaba aparecendo como se fosse um copo d'água que vai enchendo, até transbordar, que é quando a gente começa a ter todas as crises de ansiedade. Fez sentido isso para você? Tudo. Você falou tudo o que eu penso. Então, agora a boa notícia é, tem como se livrar disso. Eu convido você, Valquíria, a olhar os nossos vídeos, porque tudo isso que a gente está dizendo e que a gente deixou nesse programa Chega de Ansiedade de 3 semanas, a gente tem ao longo dos nossos vídeos. Toda vez que você quiser, todas as terças-feiras, às 8h08, a gente vai estar aqui no Instagram. Então, de certa forma, se você quer melhorar, acompanha a gente, fica com a gente, porque a gente libera vídeos todos os dias no canal, tem textos, tem reflexões, a gente vai abrir agora um Telegram, né, que é como se fosse um WhatsApp, que a gente vai gravar áudios todos os dias, ou seja, eu e a Inês vão estar de mãos dadas com vocês,
que quiserem, para realmente ter um 2020 em direção à saúde, em direção à cura, em direção a dizer o que está escrito aqui na minha camisa. Chega de medo, chega de ansiedade. Eu preciso viver, a vida é curta demais, não é? É como se você tivesse perdido dos seus 44 anos, 2 anos, ou seja, você parou lá nos 42. E se bobear, vai passar 2020, 2021, 2000... Por quê? Porque a gente recebe para o nosso programa pessoas que vivem na ansiedade há 20 anos. E isso é muito triste. Muito triste. E não precisa ser assim. Não precisa. O bom é que hoje a gente tem essas ajudas mais fáceis, né? Exatamente. Agora, sim, tudo isso que eu estou falando para você, Valquíria, você falou que você entrava em grupos da ansiedade, né? Tudo isso Sim. que eu estou falando para você é novidade ou você já sabia? Não, eu já sabia. Ótimo. Então, só comprovou aquilo que você já sabia. É uma frase muito, assim, os aquarianos usam muito. Eu já sabia. E agora eu tô lembrando, eu ouço tudo, eu leio. A minha cunhada tá tentando me dar uma ajuda. Ontem mesmo ela mandou para mim uns vídeos de David Leonardo. Acho que foi isso. Aí eu falei assim, vou terminar minha faxina, depois eu vou ver com calma. Ela falou assim, tem que ser com calma mesmo. E aproveita que essa semana o Arthur tá pra roça com o pai e você vai estar sozinha. Então, até eu dormi bem, eu passei o dia, uma parte do dia bem, fui no centro e já voltei meio descompensada. Agora eu tô segura, eu tô fechada ali, então agora eu tô tranquila. Eu tô no meu porto seguro. Mas amanhã eu não quero saber de ir no centro, eu não preciso nem chegar no portão para eu ver ninguém. Do jeito que eu tô aqui, eu tô feliz. Tá faltando meu filho, meu esposo, eles vão chegar na sexta-feira. Mas eu já tô assim me vendo lá para depois da manhã, quinta-feira, o rio de lágrima que vai virar minha casa. E eu não queria falar com meu esposo que eu tinha sido fraca. Eu queria mostrar para ele que eu sou forte. E você não pode contar, inclusive, que você participou ao vivo? Porque Posso, ele vai ficar feliz. E o meu filho mais ainda. Porque não importa se a gente já teve resultado. Importa que a gente está na direção para alcançar isso. Então, se você persiste escutando os áudios, vendo os vídeos, continua lendo, em algum momento a ficha cai. Em algum momento você vai conseguir tirar aquela coisa do novelo, que está tudo inosado, e ter a sequência para isso. Então, persista nesse caminho. Você está na direção correta. Segue com isso. O único problema é que às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria, porque o sofrimento é grande, né? Então a gente gostaria que tirasse com um estalar de dedos. Mas você persista, Valquíria, porque você está na direção correta. Te perdi de novo. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Valquíria de novo, gente. Só para me despedir dela, que nós também estamos dando tempo, né? Valquíria, onde estás tu? Eu acho que ela saiu da live, porque não está aparecendo aqui. Leandro Francos, as amígdalas que fazem isso, exatamente. É o nosso sistema no cérebro que dispara o perigo. Isso mesmo. Oh, meu Deus. Escrevi uma outra coisa aqui que não tem nada a ver. A Mari já está esperando pelo grupo do Telegram. Legal, legal. Gente, tudo isso que eu falei para a Valquíria fez sentido para vocês? Dá para também vocês pegarem, né,
o gancho que a Valquíria disponibilizou e usar em benefício próprio, também se motivar, persistir na direção, continuar a seguir fazendo, né? É que eu sempre brinco e digo, nós somos brasileiros, o nosso lema é não desisto nunca. E quando tem mulher e é mãe, eu digo, você é mãe brasileira, não desiste nunca, então segue esse caminho. Às vezes a gente não tem todo o resultado que a gente gostaria, mas a gente tem resultado quando a gente persiste, quando a gente segue. Por isso que nós estamos criando o grupo do Telegram, para conseguir estar mais perto de vocês diariamente. A gente está perto? Tá, porque a gente está alimentando as nossas redes sociais todos os dias, inclusive aos finais de semana. A gente tem 2 lives por semana, então a gente está muito perto, mas a gente quer mais ainda. A gente quer estar entrando realmente na casa de vocês e dizendo, viu, tem luz no fundo do túnel e você não está mais sozinho, nós estamos juntos nessa. É possível sim, é possível sair. Tal fulana conseguiu, ciclano conseguiu, você também pode. A partir do momento que você deseja isso, estabelece, eu vou, estamos juntos. Então a gente vai estar abrindo o Telegram, aguarde que a gente vai estar divulgando no Instagram, vai estar divulgando no Face, vai estar divulgando nos vídeos através do YouTube. Então você vai entrar e você vai ter eu e a Inês diariamente com você, 365 dias. Então, a gente vai estar junto, a cada semana uma tarefa, uma coisa bacana para a gente pensar, para a gente olhar, para começar a movimentar isso que tem uma determinação profunda para a gente realmente sair da ansiedade. Foca no que funciona. E aproveitando foca no que funciona, tá dando meu tempo, né? Já são 9h06, eu comecei às 9h06, eu comecei às 8h09, então já vou me despedindo. Deixa aí nos comentários, mesmo que seja depois, se você achou útil tudo isso que você ouviu da live de hoje, se você pode usar em benefício próprio e faça um bom uso de todas essas informações. Pega isso, coloca lá na sua bolsinha das sementes boas que você vai levar a partir de hoje para 2020. Eu fico por aqui. Nessa sexta-feira nós temos uma live no Facebook, né, aqui no Instagram, às 17h04, ou seja, sexta-feira à tarde, às 5h04, nós temos uma live de Chega de Dúvidas, onde a gente vai esclarecer uma dúvida que uma pessoa da nossa audiência perguntou, e a gente achou uma dúvida muito importante, então a gente vai gravar especialmente meia hora de debate sobre essa dúvida, tá? Então, beijo para vocês, muito obrigada pela companhia e foca no que funciona. Até mais, até sexta-feira.